Boa noite, meus irmãos, paz seja convosco. Mais uma vez estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor, pois Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Se você pode, aonde você estiver, vamos louvar a Ele, engrandecer o nome do Senhor, porque Ele é tudo para nós. Os sonhos de Deus são maiores que os meus, Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver, Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir seus planos em mim, Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus, Ele só faz o melhor pelo seu. Que os meus, Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver, Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim, Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus, Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim, Ele vai fazer o que apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus, Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito sim, acredito sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito sim, acredito sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Acredito sim, acredito sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Amém. Que Deus vos abençoe. Toda criação
noite a todos, que a paz seja convosco, que o Espírito Santo de Deus ele possa estar com você hoje, nesse instante, agora e sempre, e que você possa ser envolvido, abraçado pelo amor deste Deus tão generoso, esse Deus tão presente na minha e na tua vida. Estou feliz por mais uma noite de terça-feira, a gente poder estar aí com você, na tua casa, em comunhão. É uma comunhão que nós temos para o momento. Nossa igreja continua com as portas fechadas para os cultos, porque o pastor Ivaldo ele gosta sempre de frisar que a igreja ela continua ativa, a igreja ela continua fazendo o que tem que ser feito, a igreja não só como um organismo, mas a igreja, eu e você, nós continuamos fazendo a obra de Deus, e isso é bênção de Deus na nossa vida. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa usar a minha vida, que o Senhor possa falar com você, e que essa palavra, tudo que for dito aqui por mim, possa ser algo que realmente venha trazer ao teu coração algo novo, uma bênção para você. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que você se cuide nesses dias, neste mundo que nós vivemos, nesse mundo pandêmico, se guarde, tome cuidado, faça tudo com muito cuidado, faça a tua parte. Deus ele nos protege, Deus ele nos guarda, mas nós temos que fazer a nossa parte. Que Deus te abençoe. E é uma alegria estar com você mais uma vez. Este é o momento de nós ofertarmos, dizimarmos. E eu estava pensando no qual texto eu poderia trazer para nós nessa noite. E me veio à mente um texto de João, na terceira carta de João. O mesmo João que escreveu o Evangelho no capítulo... Aliás, terceira João só tem um capítulo, né? Terceira de João, a epístola terceira, o verso 1 e o verso 2. Quando João, ele diz assim: o presbítero, ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Verso 2: amado, eu oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Esse texto aqui, como eu gosto sempre de dizer, ele não tem nada a ver com a questão financeira. Eu não olho aqui de bate-pronto e talvez você olhando diga: pastor, mas o que esse texto tem a ver com esse momento? E quando eu vasculhava as Escrituras, nesta semana que passou, e procurando um texto para falar um pouquinho com você, de modo rápido, para a gente orar, consagrar as ofertas, os dízimos e orar por você, esse texto aqui me saltou os olhos. E por uma razão, no verso 2, que talvez esteja aparecendo para você agora, ele fala assim: amado, eu oro para que você tenha boa saúde. E depois disso ele fala: e tudo lhe corra bem. E ele faz uma afirmação: assim como vai bem a sua alma. Tudo lhe corra bem. Eu consigo entender uma coisa aqui, que o tudo, ele abrange também a nossa vida financeira. E quando eu olho para Deus, e quando eu penso em Deus, eu fico imaginando que uma das coisas que Deus deseja para mim e para você é nos ver prósperos. É estranho, né? Eu lembro que esses dias atrás o pastor Ivaldo, fazendo uma pregação, ele falou sobre aquela questão de uma certa libertação que ele teve a respeito do fato dele conseguir adquirir um bem. Ele deu exemplo com um automóvel, que no passado ele tinha aquela coisa: poxa, mas eu vou comprar esse carro, o que as pessoas vão dizer? E isso é um problema que a gente precisa ser liberto mesmo. Já ouvi pastores falarem a respeito da prosperidade que ele adquiriu, do recurso que ele adquiriu na vida e a vida que ele foi construindo com a ajuda de Deus, e ele se sentir incomodado por ter uma condição de vida assim. E talvez quando a gente pense em Deus,
a gente pense assim que essa questão é uma questão que Deus ele não quer tratar. Essa questão é uma questão que Deus não quer dar atenção para a gente, não se importa. Alguns sábados atrás, 15 dias atrás, eu estava numa reunião na sede regional e o reverendo Aidan disse uma coisa que eu fiquei pensativo. Ele disse assim que existia lá uma pessoa, um grupo de pessoas que toda vez que o reverendo Aidan tratava sobre o assunto financeiro, ele era objeto de muitas críticas. E essa pessoa não aceitava, essa pessoa tinha críticas severas e ele disse assim, poxa, e hoje quando eu vejo, ele não está mais entre nós, essa pessoa tem sérios problemas financeiros. E aí, meus irmãos, vocês nos conhecem, você me conhece, eu costumo até dizer que eu sou um tanto limitado para falar sobre esse tema, mas aqui na igreja nós não somos do tipo de pastores que a gente pede oferta e dinheiro 5 vezes no culto e colocamos isto como alvo maior a ser buscado, mas o fato é que olhando para a Escritura e olhando para Deus, ele deseja que a gente prospere. Este cara que escreve aqui é João, é discípulo de Jesus, e ele escreve a um irmão em Cristo, e ele manifesta o desejo dele por este irmão, para que todas as coisas aconteçam coisas boas, todas as coisas contribuam para o bem dele. E ele faz questão de dizer assim, ó, eu quero que você, eu oro para que você, ele diz, eu oro para que você tenha boa saúde e para que tudo lhe corra bem. E esse tudo vale para a questão financeira. E quando eu tenho certeza que Deus tem um bom desejo em relação a isto, eu posso ser questionado, mas por que Deus tem desejo em relação a isso aos homens? E eu elenquei aqui rapidinho 4 coisas. A primeira delas, que eu entendo que Deus ele deseja nos ver prosperar financeiramente, nos ver bem financeiramente. Eu não digo rico, milionário, não, estou dizendo você estar bem, você não ter privação de nada, não poder comprar uma pizza, não poder comprar um sorvete, não poder um dia passear no final de ano, numas férias, você não tem um recurso para poder ajudar e abençoar alguém. Em primeiro lugar, eu entendo que Deus ele nos deseja prósperos por uma razão, porque Deus ele é o Deus da paz. Deus quer nos dar paz. E quando nós temos um problema financeiro, o que nos foge em primeiro lugar é a paz. As preocupações, os medos, as incertezas do que nós vamos fazer, o problema de nós não termos o que fazer, não temos o recurso. Então a primeira coisa é paz. A segunda coisa que eu digo, porque Deus deseja nos ver prósperos, é porque Deus ele nos deseja ver felizes, alegres. Ele deseja que eu e você sejamos alegres. E quando nós temos condição de comprar algo para o nosso filho, no meu caso para os netos, ou para um irmão, ou para alguém, isso nos faz bem, isso nos torna alegres. Em terceiro lugar, para não existir uma prolongação da minha parte aqui neste momento, Deus ele deseja que a gente seja generosos. E quando nós temos o recurso, nós podemos ser generosos. Quando nós temos como ajudar, nós podemos ser generosos. E por último, em quarto lugar, a razão que eu entendo que Deus nos deseja ver prósperos, e isso nós vamos ver ao longo do Novo Testamento, principalmente no ministério de Paulo, o quanto Paulo foi ajudado, o quanto Paulo foi abençoado, é que Deus, ele nos deseja de tal modo, Ele deseja que nós desejemos também a Ele, e quando nós entramos nessa via de mão dupla, o que Deus ele gostaria que eu e você tivéssemos como atitude, que nós tivéssemos a intenção de sermos cooperadores em favor da verdade.
E quando nós dizimamos e quando nós ofertamos, nós somos sim, nós estamos sim cooperando para que a verdade ela seja anunciada, para que a verdade ela seja apregoada. Portanto, gente, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu aprendi e aprendo todos os dias me relacionar com Ele, e cada dia aprendo algo novo, é o Deus que nos deseja ver prósperos. E a prosperidade, ela não tem ligação, como eu ouvi um pastor essa semana dizendo, não significa ter 7 carros na garagem, não significa ter uma mansão em cada lugar do país, em cada estado, isso não significa prosperidade. Prosperidade é você ir crescendo, você vendo a mão de Deus, você sentindo o agir de Deus, Deus te dando pão, quando você acordou, o pão Deus está dando, porque aos amados Ele dá o pão enquanto dorme. É Deus edificando a casa, é Deus presente, é Deus junto conosco. E isso gera em nós todos esses sentimentos de paz, de alegria, de generosidade, de desejo de cooperar com aquilo que é verdade nesta vida e no mundo. Que Deus possa te abençoar hoje e sempre, e multiplicar seus recursos, multiplicar bênçãos sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui do meu lado direito, lado esquerdo seu, aparece aqui a conta do Banco do Brasil, e do lado ao contrário, lado esquerdo, lado direito seu, Banco Bradesco. E você que tem cadastro no Pix, você pode fazer o seu depósito, a sua transferência, sem que você tenha taxa, pelo menos é isso que me ensinaram, e você pode abençoar o reino de Deus. Eu quero orar então por você, quero abençoar você e pedir que Deus Ele abençoe muito, muito, muito a tua vida. É o desejo do nosso coração. Nosso coração ele está muito dividido no sentido de que a gente gostaria muito que você estivesse aqui. No outro sentido, a gente sabe que você não pode estar aqui com a gente, mas ao mesmo tempo um coração alegre de saber que você tem sido fiel, mesmo neste ano todo que nós passamos. Que Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã, sempre. É o desejo do nosso coração. Vamos orar? Senhor Jesus, eu oro a Ti, eu falo contigo nessa hora, sabedor em meu coração que Tu és o Deus poderoso, Tu és o Deus doador de toda graça, doador da vida. O Senhor é dono do ouro e dono da prata. Eu quero Te pedir nesse instante, Senhor Jesus, consagra todos os dízimos, ofertas, que estão sendo entregues aqui na casa de Deus por meio de um processo físico, onde os irmãos, eles vêm até nós, ou aqueles que estão fazendo os seus depósitos em nossas contas. Senhor Jesus, olha para esse gesto, olha para esse ato de fidelidade, e que jamais venha faltar sobre a vida de cada um deles o Teu cuidado, o Teu zelo, a Tua proteção. Eu sei que o Senhor é o Deus que nós jamais venceremos o Senhor em dar. Nós nunca venceremos o Senhor, porque o Senhor é o Deus que sempre nos abençoa. Que o Teu bom Espírito multiplique recursos, esses que estão sendo levantados, abençoe esse ministério e essa obra, e que o Teu bom Espírito esteja ao lado desses dizimistas e ofertantes, e que a bênção do Senhor seja sobre a vida deles e delas, de todos. É a minha oração, no nome do Senhor Jesus. Agora eu Te peço, Senhor, use a minha vida para pregar uma palavra aos meus irmãos, a todos esses que estão me assistindo agora, aqueles que poderão assistir em outro dia, em outra oportunidade, mas eu Te peço que o Senhor me use como um instrumento para que o Espírito Santo de Deus nos visite e abrace a cada um de nós e abrase o nosso coração com o Teu poder. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém e amém, gente. O texto que eu quero ler hoje, para o nosso momento de reflexão da palavra, esse nosso bate-papo, é um texto que ele é muito conhecido, principalmente quando a gente fala de ofertas e de dízimos. É o texto no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, no verso 35.
E com base nesse texto aqui, eu gostaria de falar sobre a alegria, a grande alegria em nós nos doarmos, nos entregarmos, nos oferecermos, em comparação à alegria que nós temos em receber alguma coisa. É isso que eu quero falar, é isso que Deus colocou no meu coração. E o texto no verso 35, ele diz o seguinte, Lucas escrevendo, mas são palavras que Lucas escreve, mas foram palavras que o apóstolo Paulo quem disse. E ele diz assim, Paulo falando e Lucas escrevendo: em tudo o que fiz. E olha que interessante, ele coloca em tudo, todas as coisas, todos os atos, todas as atitudes, todas as ações, em tudo o que eu fiz. Mostrei-lhes que mediante o trabalho árduo, não existe facilidade, não existe calmaria, existe um trabalho muito difícil, efetivo, sistemático. Em todas estas coisas, nós devemos aprender que devemos ajudar os fracos. E aí Paulo faz uma reivindicação em sua memória de uma lembrança daquilo que o Senhor Jesus disse, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: a maior felicidade em dar do que receber. A maior felicidade dar do que receber. E eu não sei se você já parou alguma vez para meditar sobre isto. Eu não sei se alguma vez você já parou para pensar a respeito disto que Paulo menciona como algo que Jesus reivindicou como verdade, como afirmação. A alegria em se doar, a alegria em se oferecer, a alegria em doar dons, a alegria em doar talentos, a alegria em entregar recursos, a alegria de oferecer tempo, a alegria de oferecer 1 hora, 2 horas do seu tempo para que você ajude alguém e você sentir que esta oferta e essa dádiva, ela ganha uma proporção muito maior do que a possibilidade que ela teria dentro de você se você recebesse algo. E quando a gente pensa isto, logicamente que a gente, ou falamos isso, logicamente que muitos vão dizer assim: eu prefiro ganhar. Eu, pastor, de verdade, eu prefiro receber. Eu prefiro ser presenteado. Alguns nos dirão: quem em sã consciência não gostaria de receber um presente e um recurso de alguém? Até porque a tendência do ser humano, a tendência do homem, quando eu falo homem, eu faço referência ao ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, que num determinado momento você conhece a história, esse homem pecou, e por ter pecado, esse homem ele acabou saindo da rota do plano original que Deus tinha para o homem. Este homem ele sempre tem a necessidade de receber. E quando, em algumas oportunidades, o sentimento de dar se torna real, eu acredito que seja alguns sentimentos que vão aflorando, mas não é uma coisa assim sistemática, não é uma coisa que ele fala: poxa, eu como um cristão, seguidor de Jesus, e já que o apóstolo Paulo ele chega diante de um grupo de líderes, diante de um grupo de anciãos, e Paulo ele declara que ele se doou, que ele se entregou, e que ele aprendeu tudo isso
observando aquilo que Jesus diz que a coisa mais bem-aventurada é dar do que receber, essas pessoas que pensam assim, eles não vão entender isso que Paulo está falando, ou seja, sentimento. Ele dá um dia, mas passa um monte e muito tempo sem sentir isto. Só que o apóstolo Paulo, ele é categórico nesse texto. Paulo, ele nos mostra que esta coisa de dar, essa bem-aventurança de dar, ser melhor do que receber, isso tem ligação com Cristo. Eu digo isso até porque quando a gente olha na nossa relação com os homens, as nossas relações humanas, até quando criança, nem toda criança ela é dadivosa. Nem toda criança ela carrega no coração esse desejo de dar. Você percebe que quando nós somos crianças, e muitos de nós fomos assim, e muitas agem assim, a criança quer tudo para ela, porque isso já vem do berço, isso já vem dessa herança. Agora, Jesus não, Jesus ele nos ensina, e Paulo faz essa afirmação. Ele diz aqui no texto, no verso 35, nessa tradução, a maior felicidade é em dar do que receber. Numa tradução mais comum, mais tradicional, vamos dizer assim, ela diz assim, coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. E eu fiquei pensando nisso, porque para o homem, essa bem-aventurança, porque é isso que a Bíblia coloca, quando Jesus fala, a mais felicidade, bem-aventurados é mais do que feliz. Então Jesus está dizendo, existe muito mais felicidade nesse ato de dar do que receber. Agora, para o homem essa bem-aventurança ela é muito complicada. O natural é desejarmos as bem-aventuranças onde apenas nós recebemos. É natural para a gente a preferência pela bem-aventurança, onde não temos que aplicar nenhuma coisa em nossa vida em dar e doar-se por alguém ou para alguém. Agora, quando eu olho então para este pensamento, aliás, não pensamento, essa realidade da vida em relação a nós humanos, eu fico pensando, será que então Jesus ele se equivocou? Será que Jesus ele não viveu um sonho onde ele, olhando para si mesmo e percebendo-se tão doador, um ser tão que se importava com pessoas, será que ele, olhando para si mesmo, ele não teve como base ele próprio, mas ele acabou se equivocando em relação aos homens? Não seria isso uma utopia, uma coisa fora da realidade dos homens e para os homens? E aí eu fico pensando uma coisa, gente, e quando eu estudava esse texto aqui para pregar hoje, eu fico pensando assim que para o cristão, para os nascidos de novo, como Jesus ele narra para João, para Nicodemos no Evangelho de João, aqueles que nasceram da água e do Espírito, aqueles que nasceram novamente, aqueles que foram gerados em Cristo Jesus, aqueles como João escreve num texto tão conhecido, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, estes que nascem de novo, a vida tem que mudar. Esses que nascem de novo, o coração tem que ser alterado. Estes que nascem de novo, os objetivos devem ser mudados. Só que quando a gente olha para a natureza humana caída, a gente fala, poxa, mas isso é impossível. E aí eu fiquei lembrando de uma situação, eu fiquei lembrando de algo que aconteceu no episódio, por exemplo, que Jesus ele teve um encontro dele com aquele jovem rico, quando algumas pessoas disseram assim, poxa, o que está acontecendo? E naquele diálogo com aquele jovem rico, que ele ficou com tristeza no coração quando Jesus o convidou para segui-lo, Jesus disse assim que, quando perguntaram para Jesus, depois de uma afirmação de Jesus, que dificilmente o rico entraria no reino dos céus,
Eles perguntaram para Jesus, lá no livro de Lucas, capítulo 18, 26 e 27, então quem pode ser salvo? Foi a pergunta que fizeram. E aí Jesus respondeu dizendo o seguinte: o que é impossível aos homens é possível para Deus. Então, quando eu paro para pensar nessa questão de dar, ser melhor do que receber, é impossível aos homens, mas é possível para Deus. E quando nós nos encontramos com Deus, e quando nós nascemos de novo, aí eu posso dizer para você, em Deus é possível o abandono do egoísmo, em Deus é possível o abandono do sentimento, da desimportância com as outras pessoas. No domingo, o pastor Ivaldo pregava aqui uma mensagem para nós, ele falava sobre a questão do próprio umbigo, das próprias escolhas, das próprias posições. Então, quando nós nos ausentamos de Deus, ou quando Deus se ausenta de nós por alguma razão, por algum ato que nós cometemos, por alguma coisa que nós fazemos, isso se torna impossível. Mas para aqueles que são cristãos, para aqueles que conheceram Jesus, tal qual como Paulo conheceu, estes sim, eles entendem essa mensagem do melhor é dar do que receber. E aí eu fico pensando agora, e aí eu destaquei 3 lições aqui para a gente falar à noite, hoje. Por que Jesus então ele faz essa afirmação? Por que Jesus diz que melhor dar do que receber? A primeira lição que eu vejo, o porquê de Jesus ter afirmado isso, porque a alegria de dar, a alegria de se oferecer, nos torna mais parecidos com Ele. A alegria, o sentimento de felicidade, aliás, de mais do que ser feliz, que isso é bem-aventurança, a mais felicidade, a mais alegria em dar, isso nos torna semelhantes a Ele, parecidos com Cristo. Nós nos tornamos pequenas luzes no mundo, nós nos tornamos pequenos Cristos no mundo, Cristos pequenos, alguém que realmente faz a vontade de Jesus, que faz a vontade do Pai, porque eu entendo que dentre tantas coisas, corrigindo a minha frase, que Deus deseja ver em nós, tantas coisas que Deus deseja enxergar em nós, uma das coisas com certeza é isto. É Ele entender, Ele ver, melhor dizendo, eu e você, que nós temos esse prazer de dar, e essa alegria, que ela é muito mais abundante do que nós teríamos em receber. E quando eu leio aqui os Evangelhos, eu me deparo com Cristo nos apresentando isso como uma das suas principais atitudes, dos seus gestos. Jesus ele se manifesta entre os homens com a missão de se doar, de se dar, de se entregar. É só a gente ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós vamos encontrar um Jesus sempre se entregando, um Jesus sempre ensinando que é melhor ser servo do que querer ser Senhor. Naquele encontro de Jesus, nos últimos dias da vida de Jesus, Jesus sabendo que ele estava pronto para partir, deixar esse mundo. João, no Evangelista, no verso 1 do capítulo 13, diz assim que como ele havia amado os seus que estavam no mundo, ele fez questão de amá-los até o fim, e ele pega então uma bacia, uma toalha, e ele começa a lavar os pés dos discípulos, ensinando uma lição de que servir é muito melhor do que ser servido. A alegria em servir, a alegria em se doar é muito maior. Ele ofereceu, eu olhando para Jesus, ele doou companhia para as pessoas. Jesus ele se doou, ele doou os seus dons. Jesus ele doou os seus ensinamentos. Jesus ele se preocupou com as pessoas. Basta a gente lembrar também daquele episódio quando Jesus prega e a pregação se estende, e aí Jesus chama os seus discípulos dizendo: olha, eu estou preocupado com essas pessoas que estão aqui, eu estou aqui há muito tempo com eles, eles não têm o que comer. Os discípulos falam assim: despeça para que eles comprem pelos mercados e vão se alimentar. Jesus fala: não, nós que vamos alimentá-los. Jesus sempre se preocupou em fazer isso, Jesus sempre pensou isso. Aliás, quando você olha o texto de Mateus, no capítulo 20, no verso 28, Mateus diz que Jesus fez uma afirmação sobre si mesmo, a respeito de si mesmo, e ele fala assim: como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E essa questão,
eu entendo aqui que o apóstolo Paulo que está trazendo, como eu disse para vocês aqui em Atos 20, 35, e essa questão de se doar, essa questão de nos tornar parecidos com Cristo, na mente do apóstolo Paulo, isso era algo muito forte. Na mente de Paulo, isso era algo muito presente, muito vivo na mente de Paulo. Os ensinamentos de Paulo passam por isso. Você lembra do que Paulo disse em Coríntios, quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios? Me imitem que vocês vão estar imitando a Cristo. Vocês lembram do que Paulo dizia em Gálatas? Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo então tem esse tipo de atitude, de desejar, de almejar, de olhar lá na frente e desejar de todo o coração ser parecido com Cristo. E quando ele escreve a sua carta à igreja de Filipos, aos Filipenses, no capítulo 2, Paulo ele começa dizendo o seguinte no verso 5: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Portanto, essa questão do dar ser uma bem-aventurança para a vida humana, para a vida dos homens, ela só se torna concreta, ela só pode ser uma verdade quando o homem ele passa a não mais viver de acordo com as suas vontades e os seus pensamentos, mas ele deseja uma equiparação, uma igualdade com aquilo que Cristo praticava. E aí Paulo fala isso: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E Paulo, ele traz a seguinte informação, que embora sendo Deus, o Cristo eterno, o Cristo que se encarnou entre os homens, o Deus que se encarnou entre os homens, ele não considerou que o ser igual a Deus, ele era algo que ele devia não apegar-se, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e ele foi obediente até a morte de cruz. E quando eu olho para o apóstolo Paulo, eu encontro esse Paulo, ele vivendo com toda certeza, com toda intensidade, procurando essa afirmação, não seria a palavra correta, mas buscando com toda diligência se tornar parecido com aquilo que Jesus era. E quando a gente olha aqui em Atos, no capítulo 20, no verso 17 até o verso 34, nós encontramos isto. Paulo aqui nesse pano de fundo, e agora esse contexto você começa a entender melhor o que está acontecendo aqui quando Paulo faz essa afirmação, lembrando as palavras de Jesus. No verso 17, o apóstolo Paulo fala assim, que de Mileto, o texto está dizendo Lucas, de Mileto Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, os anciãos da igreja de Éfeso, e quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. E olha a descrição que Paulo vai trazer agora a respeito de si mesmo: servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Eu testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisavam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Agora olha o que ele diz no 24: todavia não me importo e nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho segundo a graça de Deus. Eu não sei você, mas o que eu vejo aqui é um Paulo totalmente doador. Entregou a vida. No verso 24 ele fala: não me importa, eu não considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Ou seja, ele não é o cara que olha para si mesmo, não, ele de verdade, ele deseja ser aquele que aprendeu, lembrando os ensinamentos de Jesus. Melhor coisa, a coisa mais bem-aventurada é dar do que receber.
E uma segunda lição, por que Jesus ele nos mostra este caminho excelente, que nem todos os homens desejam trilhar este caminho, e que eu entendo que a possibilidade é só mediante o novo nascer, o novo nascimento, é que a alegria de dar e de se oferecer nos distancia do egoísmo. Jesus, então, ele ensina este princípio e este caminho sobremodo excelente, sublime, porque Jesus sabe que quando a gente se colocar nesta condição de se doar, cada vez que nós somos doando o nosso tempo, os nossos dons, os nossos talentos, os nossos serviços, a nossa vida, a nossa força, a nossa energia, isso vai nos distanciando, deixando a gente bem longe do egoísmo de olhar aquilo que é interesse de nós mesmos, como Paulo disse que não se importava com isso. Paulo ele está se despedindo desses anciãos de Efésios, e é o texto que nós lemos, e Paulo ele chega a dizer mais à frente, antes do versículo 35, que talvez eles não fossem mais encontrar Paulo, talvez eles não fossem mais ver o apóstolo Paulo em vida, e isso causou uma tristeza grande no coração desses anciãos, desses irmãos dessa igreja. Agora, Paulo, ele está dizendo isto, Paulo está fazendo essa afirmação, porque Paulo desejava impactá-los, Paulo desejava exercer sobre eles influência na arte de se doar, na arte de se entregar. E eu, gente, de verdade, eu gosto sempre de lembrar aquilo que Paulo, ele era. Paulo não era do tipo que dizia, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Não, Paulo, ele é um ser humano dos exemplos, que tem disciplina, que tem, na verdade, responsabilidades. E quando Paulo escreve Filipenses 4:9, que é um texto que eu gosto sempre de lembrar, para mostrar e demonstrar essa postura do apóstolo Paulo em não simplesmente dizer façam alguma coisa, mas não olhem para mim, não, façam tudo o que vocês observarem em mim. E Paulo fala assim, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, tudo o que vocês receberam, tudo o que vocês ouviram e tudo o que vocês viram em mim. Se vocês olharem para mim, se vocês derem atenção às minhas lições, aos meus ensinamentos, se vocês receberem tudo que vocês ouvem de mim, e se vocês olharem e me observarem e imitarem a minha conduta, eu tenho certeza que o Deus da paz, o Deus a quem eu sirvo, será o Deus que caminhará com você. Às vezes nós não temos essa autoridade para dizer isso, como Paulo está dizendo. Isso, gente, é uma coisa notória na vida de Paulo. Toda a dedicação que eu li aqui com vocês nesses versos anteriores, com a pregação do Evangelho, por si só demonstrava para nós, ou demonstra para nós, o quanto ele doou. Em primeiro lugar, ele doou sua vida. O apóstolo Paulo foi um dos mártires que existiu por conta da pregação do Evangelho. Quando ele escreve a sua carta a Timóteo, ele diz assim, porque a coroa da vida, já está me preparada, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da vida já está preparada a mim, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Paulo fala isso quando escreve a sua carta a Timóteo, ao seu filho na fé. Então Paulo ele se doou, Paulo estava doando a sua vida, Paulo estava doando o seu tempo. O tempo é uma matéria-prima tão preciosa, e esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e eu dizia assim que nós como seres humanos, eu aprendi isso desde criança, ouvi isso desde criança, os meus pais dizendo, as pessoas que viviam ou vivem ou viveram à minha volta e vivem ainda, que dizem assim que o ser humano só dá valor nas coisas que perdem. E aí eu fiquei pensando esses dias que uma das coisas que talvez muitos na verdade descobrem uma frustração gigante dentro deles, é porque eles não dão valor para o tempo. O tempo é gasto com coisas fúteis, o tempo é gasto com coisas que não edificam, o tempo é gasto com coisas que não deveriam investir tanto da vida na execução daquele ato, não deveria gastar tanto tempo. E Paulo não, Paulo ele doava o seu tempo. O que Paulo desejava como alguém que estava se doando e descobrindo essa bem-aventurança de dar, ser melhor do que receber, Paulo estava querendo Paulo desejava gerar neles o caráter e a vontade do Cristo ressurreto.
Era isso que Paulo queria gerar neles. E como Paulo nos mostra, ele não tinha egoísmo. Olha o texto de 22, 33 e 34, Paulo fala assim: eu não cobicei prata, eu não cobicei ouro, nem roupas de vocês e de ninguém, nem as roupas. Vocês mesmos sabem que estas que está... não cobicei prata, ouro, acho que eu marquei errado aqui. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos, faltou as mãos aqui, supriram minhas necessidades. É isso que Paulo está dizendo. E as dos meus companheiros. Olha que coisa bacana para você pensar sobre essa questão de dar, ser melhor do que receber, nos afastar do egoísmo. Paulo não só cuidou das suas necessidades, como ele também cuidou das necessidades dos companheiros. Paulo está ensinando aqui para a gente, quando eu olho esse verso, esse texto, um padrão de comportamento. É um padrão de comportamento, mas esse padrão de comportamento não é um padrão de comportamento qualquer. Ele também não é um padrão ensinado por qualquer um mestre ou qualquer mestre, não. Esse padrão aqui é um padrão que é ensinado por Jesus. E Paulo ele vai completar dizendo assim que esse padrão é aquele padrão que socorre os fracos em suas necessidades, ajuda os necessitados. Ou seja, Paulo aprendeu essa doação, Paulo aprendeu esse sentimento de se entregar, ele aprendeu com Jesus Cristo. E aí é onde que ele cita, lembrando as palavras do próprio Jesus, 20:35, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Eu fico pensando que olhar para Jesus, observar Jesus, a caminhada de Jesus, e ser tomado no nosso coração por um sentimento e um desejo de segui-lo, com certeza é você entrar numa estrada de afastamento de todo o egoísmo que existe dentro de nós. Seguir Jesus, andar com Jesus, imitar a Jesus, aprender com Jesus, aplicar os ensinamentos de Jesus, com toda certeza nos afasta do egoísmo. E um dos ensinamentos de Jesus nessa noite especificamente é descobrir: é melhor dar do que receber. E a última lição é que quando a gente começa a observar esse princípio de que é melhor, há muito mais felicidade, alegria em dar do que receber, é que quando a gente começa a observar esse princípio, a gente começa a enxergar e descobrir a verdade do princípio. Porque senão, gente, se torna algo muito vago, algo muito como se fosse um clichê. Todos dizem, todos repetem, todos falam, e é um clichê até bonito, mas ele não tem força de verdade dentro de nós. Agora, quando nós observamos, quando nós olhamos com atenção para aquilo que Jesus levanta como tese, como bandeira, como verdade, como algo genuíno, a gente começa a descobrir o princípio dessa verdade, ou a verdade deste princípio. Quando a gente olha para Jesus, eu olho para um Jesus e eu vejo o quanto ele se doou. Esse Jesus, ele deu luz aos cegos. Esse Jesus, ele foi capaz de dar mobilidade aos paralíticos. Esse Jesus, ele socorreu os necessitados e atendeu às necessidades que eram reais na vida de cada um deles. Esse Jesus que andou e que foi companheiro dos marginalizados da sociedade de sua época. Esse Jesus que socorreu meretrizes, prostitutas. Esse Jesus que olhou para uma prostituta com um olhar totalmente diferente de um homem comum que olhavam para elas com um desejo humano, uma cobiça humana. Jesus olha com um amor eterno, aquele amor que Deus disse assim, olhando para Israel: com um amor eterno te amei. Quando eu olho para Jesus, eu vejo esse Jesus se dando. Jesus, ele deu vida aos mortos.
Jesus ressuscitou mortos. Jesus devolveu um filho a uma viúva que já não tinha seu marido e agora perdera seu filho, a viúva de Naim. Jesus devolveu a vida a Lázaro, e Jesus fez muitas outras coisas que João, ao escrever o seu evangelho, relata que se fosse escrever tudo o que Jesus fez, na ocasião que ele escrevia, no tempo dele, não haveriam livros que fossem capazes de colecionar tudo o que Jesus havia praticado e feito. Agora, Jesus fez tudo isto porque o que ele tinha, ele recebera do Pai, ele recebera de Deus. Eu nunca vi Jesus assumir para si mesmo alguma coisa como se ele fosse responsável isolado do Pai. Jesus nunca procedeu dessa forma. A vida de Jesus foi uma vida constante de busca ao Pai. A vida de Jesus foi uma vida constante de necessidade de relacionamento com o Pai. Jesus orava. Quantos momentos Jesus passou em oração? Quantas horas Jesus passou em oração? Quantas madrugadas Jesus passou em oração? Portanto, a vida de Jesus nos ensina um princípio básico. E aqui que eu enxergo o princípio dessa lição de Jesus, que coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. A maior alegria e felicidade é em dar do que receber. É quando eu olho para a vida de Jesus e eu percebo Jesus, ele tão dependente do amor e do cuidado de Deus, em oração, em jejuns, em diálogos com Deus. Quando eu olho para Jesus, é aqui que eu vejo a grande verdade desse princípio. Só pode doar quem está suprido. Só pode oferecer alguma coisa, eu só posso oferecer alguma coisa a alguém se eu tenho o que oferecer. Caso contrário, eu estou vazio, eu não tenho como oferecer. Nós só podemos oferecer os nossos dons, nós só poderemos oferecer os nossos recursos, nós só poderemos oferecer os nossos talentos, porque nós temos recebido tudo de Deus. É tudo dele, tudo vem dele, tudo é entregue por ele. Portanto, eu não tenho nenhuma dúvida, que agora eu começo então a perceber, eu quero que você perceba, esse princípio de Jesus é melhor dar do que receber, porque olhando para isso, eu não tenho nenhuma dúvida que é muito melhor ter do que receber, porque eu tenho de Deus, eu recebi de Deus. Eu tenho recebido tudo de Deus, o que eu sou é de Deus, o que eu penso é de Deus, a minha vida, a minha construção, a minha história que mudou, só mudou por conta de Deus. Eu não tenho como abençoar ninguém se eu não tiver Deus me abençoando em primeiro lugar. Se tu uma bênção, ele disse para Abraão. Eu não tenho como ensinar se eu não tiver disposição para aprender. Eu não tenho o que oferecer se Deus não me der em primeiro lugar. Eu só posso repartir algo porque recebi das mãos de Deus este algo a ser repartido. Em um exemplo drástico, ninguém quer ser mendigo e ficar pedindo, suplicando por uma ajuda. Não, é muito melhor você ter como abençoar alguém. Levando para o lado espiritual também, é melhor ter para dar do que pedir. É melhor ter, porque o que eu tenho, o que você tem, você recebeu das mãos do nosso Deus. Deus nos abençoa com esta bem-aventurança, porque isso é uma bênção. Caramba, eu nunca pensei, isso é uma bênção, dar é melhor do que receber, é uma bênção, é uma bem-aventurança, é mais do que feliz. Ele nos abençoa com essa bem-aventurança, para que a gente possa viver uma vida feliz, de alegria, em saber que tudo que temos vem de Deus. Para concluir, eu estava pensando assim, o que Jesus recebeu em vida, ou o que Jesus recebeu por ter declarado, por ter vivido, por ter ensinado, por ter isto como verdade em sua vida, melhor dar do que receber.
Quando eu olho para os evangelhos, eu descubro que Jesus recebeu alguns seguidores que o abandonaram no momento que ele mais precisou, os seus discípulos com medo de morrer, muitos ficaram tão distantes dele. O que se aproximou mais do momento de Jesus, naquela noite onde Jesus foi julgado pelo Sinédrio, foi Pedro, e mesmo assim Pedro o negou, porque ele disse a Pedro que ele o negaria antes que o galo cantasse, ele o negaria 3 vezes. Só que eu olho também para o Evangelho e eu vejo que Jesus recebeu afeto, Jesus recebeu carinho, Jesus recebeu admiração. Marta e Maria, por exemplo, quando Jesus corrige Marta, dizendo sobre a ansiedade dela, que ela estava naquele momento, quando Jesus estava na casa delas, mas Maria estava ali sentadinha em um texto sagrado, nas traduções mais antigas, disse assim que ela quedava-se ouvindo Jesus falar. Jesus foi amado por pecadores que compreenderam que diante dele existia, ou não compreenderam que diante dele existia algo diferente, algo tão especial, tão sublime. Agora, só que o melhor de Jesus, ou o melhor para Jesus por este ato de entrega, por ter doado esse tempo, Jesus não recebeu nessa dimensão humana. Pelo contrário, na terra ele foi crucificado, na terra ele foi cuspido, na terra ele recebeu uma coroa, mas era uma coroa de espinhos, na terra ele foi judiado, mas por ter aprendido, como ele ensina aqui, a ter com o seu Pai, o Cristo, o Deus encarnado, ensinando esse princípio, como ele se entregou, ele recebeu não nessa dimensão, ele recebeu como prêmio maior, como exaltação maior, a ressurreição. É isso que ele recebeu. Portanto, Jesus, gente, para finalizar, ele não teve honrarias humanas. Ele não teve. A maioria, num contexto muito macro, muito gigante, ele não teve honrarias humanas por ter se doado. Mas ele recebeu a honraria dos céus, ele recebeu a honraria que ele tinha como algo a ser recebido de Deus. E eu termino com o texto de Filipenses, quando Paulo ele fez um convite, do verso 2, do capítulo 2, do verso 5 até o 8, Paulo fez um convite a nós nos tornarmos parecidos com Cristo, na arte de se doar, na arte de se entregar, que ele sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ele não quis pensar em seguir esse caminho, mas agora do verso 9 até o verso 11, por ter se entregado por mim e por você, por ter morrido na cruz por mim e por você, e ele disse assim que é melhor dar do que receber, mas ele morreu, mas ele foi honrado, ele recebeu uma honraria nos céus para a eternidade. O Cristo ressurreto venceu todas as batalhas nessa terra, e o texto no versículo 9 do capítulo 4 de Filipenses diz assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Aleluia. Isto foi a grande alegria que Jesus teve em se doar. E eu não tenho dúvida nenhuma de dizer para você também que é muito melhor dar do que receber, e de dizer para você que talvez nessa vida, na dimensão humana, você não veja tanto retorno, mas eu afirmo a você, em nome de Jesus, que você o verá diante do Deus, diante do Senhor. Você vai ser abençoado e muito. Você vai ser preservado e muito, porque este princípio que nos ensinou é o Cristo ressurreto, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e que está vivo, hoje, dentro de mim e dentro de você. Amém e amém. Eu oro hoje, neste culto, pelo Dalton, pela Maristela, irmã da Márcia, pela Cidália, a mãe da minha cunhada Augusta, que está numa situação muito difícil.
Eu oro pela Maria de Fátima, a irmã da Elaine, nossa irmã Elaine. Eu oro pelo Benjamin, pelo Valdinei, pela Elaine e seus pais. Eu oro pela Regiane Pudre, pela Thelma do Marinaldo, pela Thelma, filha da irmã Nenê, pela Clair, a tia do Hamilton, pelo Valdeci, o sobrinho da irmã Floripes, pelo César e pelo Marcos, que são pessoas que congregam na Batista do Calvário, que são do louvor de lá, que contraíram a Covid, um grupo de 20 pessoas, 13 testaram positivos no último culto que eles estiveram reunidos. E o César, líder de louvor, ele está internado, entubado. E o Ricardo, conversando com o Ricardo ontem, o sobrinho da Thelma, ele pediu oração. Eu oro pelo Samuel, sobrinho da Fabelina. Eu oro pela Fabelina também. Eu oro pela Tininha, pela recuperação da saúde dela. Eu oro pela família do Salles. E eu oro por todos os profissionais da saúde. Eu oro por todos os enfermos que estão internados nos hospitais, pelo Covid ou não, por outra enfermidade. Eu oro pelo Brasil, pelo mundo, e que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Você pode orar junto comigo nessa hora? Se você pode, faça assim: Senhor Jesus, esses nomes são alguns dos nomes que nós oramos, que nós abençoamos. Senhor, como tem chegado às nossas mãos e ao nosso conhecimento pessoas que estão passando por grandes dificuldades, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão lutando para sobreviver por conta dessa pandemia, ou por algumas outras razões. Senhor, mas eu sei que Tu és o Deus que a Tua palavra nos ensina que é o Deus que é Jeová Rafa, o Deus da cura. Portanto, eu submeto todas essas vidas que eu citei, fora aquelas com quem nós oramos, os pastores oram nas suas madrugadas por pessoas. Senhor, eu apresento todos diante do Senhor, te pedindo o Espírito Santo de Deus. Como eu sempre gosto de orar, Senhor, que não seja nossas mãos, mas seja a mão de um Deus todo-poderoso, um Deus que nos vê, um Deus que nos conhece, um Deus que assiste a cada movimento na terra, que o Senhor possa colocar as Tuas mãos de poder, de graça. Eu oro por todos aqueles também que estão internados, por todos aqueles que estão hospitalizados, por todos aqueles que estão lutando pela vida, não só no Brasil, mas no mundo, porque eu sei que o Senhor consegue atender a todos sem nenhuma limitação, não existe limites para o Senhor. Eu oro por todos os profissionais da saúde, que o Senhor os fortaleça, que eles estão lutando, que eles estão trabalhando, alguns estão exaustos. Senhor, que o Senhor os visite, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde. Eu oro por todos os governos dessa terra. Senhor Deus, abençoe e coloque Tuas mãos, e que nós possamos ser tocados pela Tua misericórdia. Senhor Jesus, eu te peço por todos esses que eu citei aqui, aqueles que estão numa condição ruim, aqueles que estão lutando entre a vida e a morte, Senhor, alcance a cada um deles. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, e em nome de Jesus eu te agradeço, e que a Tua vontade, que é perfeita, que é boa, que é agradável, que é soberana, possa ser sobre nós em nome do Senhor Jesus. Agora despeça a Tua igreja, e nos guarde, e nos dê uma noite de bênção e de paz. Que o Senhor nos guarde, Senhor, o resto dessa semana, que nós possamos ser abençoados nos próximos cultos. Na quinta-feira o pastor Ivaldo estará aqui, o Marcelo na escola bíblica, o Davi com a equipe à noite no sábado, e nós no próximo domingo. Senhor Jesus, esteja com a gente, esteja conosco, nos abençoando, no nome do Senhor Jesus, é a minha oração, te agradecendo por tudo, amém, amém, e que o amor de Deus Pai, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja em nossos corações, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Paz seja convosco.